Já estamos de volta com Hora Geral nesta sexta-feira e agora é hora de esporte. Em nome de Memorial, o esporte vive dentro da gente. Quatro atletas de Praia Grande têm vaga garantida no Pan-Americano de Karatê. Jéssica Linhares, Rilan Reis, Gabriel Stancunas e Letícia Garcia irão representar o Brasil no torneio continental. Jéssica Linhares e Gabriel Stancunas terão a oportunidade de defender a seleção brasileira novamente este ano. A competição será realizada em Lima, no Peru, entre os dias 25 e 31 de agosto. Boa sorte e que eles possam trazer aí premiações para a nossa região e, lógico, representando sempre o Brasil. Aqui ao meu lado, Erivan, é assim que ele é conhecido. Tudo bem, presidente? Tudo bem, vou tratá-lo assim também, algum problema? Nem problema algum. Então, é o Francisco Erivan Pereira, mas todos conhecem como Erivan. Ele é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias e dos Arrumadores da Baixada Santista, Vale do Ribeira, Litoral Norte e Litoral Sul. É o Sintramar. Agora, esse espectro de cidades que o Sintramar abrange, a meu ver, presidente, é uma grande responsabilidade de um sindicato que está quase completando 100 anos, é isso? Sem sombra de dúvidas, Douglas. É um número de cidades bastante significativo, né? Nós temos aí um número de trabalhadores representados muito grande, né? E, como você disse, nós aí na iminência de completar 95 anos, né? Já próximo aos 100, né? Isso como sindicato, né? Plantando o tempo de sindicato e mais associação já passa aí de 130 anos, né? Então, a categoria centenária. Agora, presidente, o Sintramar, para que os nossos telespectadores possam conhecer um pouco mais, o Sindicato dos Arrumadores de Cargas é um sindicato que tem atuação, volto a repetir, em vários municípios, inclusive aqui na Baixada Santista. Qual o forte da movimentação? Que tipo de carga o senhor pode dizer hoje que o Sintramar está à frente com os seus trabalhadores? Nós, até pela característica do sindicato, nós estamos inseridos em todos os ramos de atividades, né? Todavia, quando se fala em empresas de movimentação de mercadorias, armazéns gerais, empresas de logísticas e mais algumas outras similares, nós somos preponderantes, né? Então, esse é o chefe. Mas por sermos uma categoria diferenciada, né, nós estamos inseridos, como já falei, em todos os ramos de atividade, né? E aí é onde cresce exponencialmente o leque de representados nossos, né? Agora, quando o senhor fala desses trabalhadores, ou seja, quem vai requisitar no sindicato? São essas empresas que estão instaladas aqui na cidade de Santos, ou no Guarujá, ou em São Sebastião, aí as empresas que entram em contato com o Sintramar, com o sindicato? Exatamente, né? Os tomadores, os retroportuários e outras empresas de outras naturezas, né? Na necessidade, no pico de serviço, né? Eles obrigatoriamente, até por disposição legal, há necessidade de requisitar junto ao Sintramar essa mão de obra avulsa, que é legal, né? Com a intermediação do sindicato, garantido todos os direitos desse pessoal que é encaminhado para cada uma dessas pessoas, dessas entes que requisitam esses trabalhadores. Agora, presidente Erivan, nós estamos numa região próspera, né? Aqui na nossa região metropolitana, temos o maior porto da América Latina, temos aí o pré-sal, temos o escritório da Petrobras, enfim, um grande momento de prosperidade. O senhor consegue ver essa prosperidade junto ao sindicato que o senhor preside, ou seja, em termos de mão de obra e de frentes de trabalho, um crescimento para poder, inclusive, aumentar o número de sindicalizados? Sim, é visível o crescimento, né? E nós temos uma perspectiva muito boa, né? Que com todo esse boom aí de crescimento trazido, inclusive, pela Petrobras, né? Isso aí está fomentando, vai aquecer todas as empresas na Baixada Santista como um todo, né? E como dito, né, nós estamos inseridos em todo o ramo de atividade, né? Então as pessoas quem não conhece, pode até perguntar, puxa, mas o que Sintramar tem a ver com o setor petroquímico? Tem muito a ver, que essas empresas elas vão consumir produtos que precisam ser manuseados, e aí é onde entra o Sintramar, né? A essência do Sintramar, que é fazer essa parte, né? E se não tem essas pessoas para manusear,
não acontece. O presidente falou algo importante, nós já tivemos a oportunidade de entrevistar aqui no Hora Geral o responsável do escritório da Petrobras, que é o Oswaldo, e ele falou que muitas pessoas estão na expectativa de que a Petrobras vai abrir aí um grande número de frentes de trabalho, de emprego. Ele falou assim, para entrar na Petrobras só através de concurso. Mas, porém, por exemplo, nós vamos contar com aproximadamente 10 mil frentes de trabalho de empresas terceirizadas, ou seja, de empresas que prestam serviço para a Petrobras. E o Sintramar se inclui nisso daí, tranquilamente. Sim, sem sombra de dúvidas, né? Em que pese o Sintramar não ser empresa, né? Sim, ser uma entidade de classe com legitimidade para representar os trabalhadores avulsos e intermediar esta mão de obra e legitimidade, aliás, é o sentido princípio do sindicato de representar o CLT, né? E nesse contexto aí, sem sombra de dúvidas, um quinhão desse pessoal todo é de responsabilidade nossa. Agora, Erivan, eu trato assim porque eu conheço alguns presidentes de sindicato e eu tenho a satisfação de hoje estar me entrevistando, não só pela proximidade dos 95 anos do Sintramar, mas a preocupação que você tem à frente do sindicato e que muitos outros presidentes de sindicato, aqui não vale a pena citar nomes, deixaram um pouco de lado o trabalhador. Nós tivemos aí uma grande força de sindicatos na década de 80. E se você quiser lembrar, o meu amigo telespectador, a gente sabe de onde que veio Lula, por exemplo. Lula saiu do Sindicato dos Metalúrgicos, exatamente, de grande liderança, aquela greve histórica que teve com a Volkswagen, se não me engano, por exemplo, né? E aí você sabe a história que o Lula teve depois que chegou na presidência, o tipo de política que, por exemplo, ele promoveu ou deixou de promover para o trabalhador. Apenas para ilustrar. E aí eu chego no presidente do Sintramar, Erivan, que está aqui sendo entrevistado, a preocupação que o senhor tem com relação à qualificação profissional. Porque não adianta ter um sindicato forte se a tecnologia avança, se a frente de trabalho surge e, de repente, a mão de obra que o seu sindicato apresenta não está qualificada. O senhor tem essa preocupação na qualificação em promover cursos, por exemplo? Temos sim. Aliás, essa, no meu modo de ver, tem que ser a principal preocupação de todos os dirigentes sindicais, né? A propósito, Douglas, queria abrir um parênteses aqui, né? Pois não. Para falar do sindicalismo, abrindo parênteses, Santos foi considerado anos atrás, há muitos anos atrás, a cidade vermelha, né? Verdade. Exatamente pelo forte sindicalismo que era exercido aqui. Aliás, aqui nós exportamos, é o berço do sindicalismo brasileiro, né? Exportamos modo de fazer sindicalismo Exato. no país, né? E hoje, infelizmente, nós estamos padecendo disso, né? E fechando o parênteses, naturalmente, né? A qualificação, a requalificação, ela é extremamente necessária. Que a coisa está se modernizando de tal modo que quem não se qualifica vai ficar pelo caminho. Hoje é notório, até para você trabalhar como gari, não estou desmerecendo, pelo contrário, é uma categoria firme, uma categoria essencial, uma categoria importante. Que tem o seu valor. Pois é, que tem muito valor. Se não tiver, no mínimo, o ensino fundamental, com certeza o cidadão ele não vai para lá. E não é diferente no Sintramar, que em tese também você não precisaria ler, escrever, saber ler e escrever para poder, na essência do sindicato, estar se ativando lá como trabalhador avulso. Sim. Mas hoje em dia há necessidade também. E com isso puxa a questão da qualificação e requalificação, né? Então, nós temos essa preocupação, sempre que podemos, que tem condições, nós buscamos cursos para poder estar requalificando o nosso pessoal, para poder estar sempre par e par com os desenvolvimentos que nós temos aí verificado dia a dia. Isso é fundamental. Inclusive eu tenho aqui algumas fotos. Nós temos a primeira foto que é da formatura da primeira turma do curso de operador de empilhadeira. Ou seja, esse curso foi promovido também pelo Sintramar em parceria com que órgão, presidente? O SESC-Senat, né? SESC-Senat. É um curso muito importante. Essa aí foi a primeira turma, né? Está sendo dado continuidade, que é muito importante isso, né? Exatamente visando, fazendo o link com o que foi falado, né? Do dia a dia, da modernização que acontece, e ela é muito rápida, né? A gente vai, corre atrás e se prepara, ou daqui a pouquinho não tem o que fazer. Vamos ter que pegar a varinha e pescar. Não, de forma alguma. Essa preocupação é procedente,
Nós temos também uma foto do termo de assinatura. Se não me engano, essa foto é uma foto, inclusive, que na época o atual prefeito era secretário. Não sei se é essa foto que o Erivan trouxe, deixa eu ver. É essa mesmo, né? Exatamente. Nessa época, o Erivan já era presidente do Sintramar, mas o atual prefeito era secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. Ciência e Tecnologia, exatamente. Então, foi uma parceria que foi firmada lá atrás, presidente? Exato. E já tem um tempinho, né? Mas deu certo, felizmente, né? E quem ganha com isso é o trabalhador, né? É a massa trabalhadora, né? Isso é muito positivo. Olha, é excelente, isso me faz também pensar num outro assunto, a modernização do porto, que aconteceu só para os arrendatários e muitos dos trabalhadores que ficaram à margem, literalmente, desse crescimento. Aqui não é uma crítica a quem passou, porque às vezes eu acho que eles encontraram dificuldades, mas deveriam ser criativos. O fato de um CENEP, que é o Centro de Excelência, que deveria qualificar esses trabalhadores, acabou não qualificando. Então a gente vê o crescimento do porto em recorde, mas não vê o crescimento com relação aos trabalhadores portuários e que muitas vezes movimentavam o comércio local. É verdade, o Douglas, e é uma pena, né? Também não faço aqui crítica a sindicalista nenhum, que todos têm o seu valor, né? Todos têm sua importância à frente da sua categoria, mas acho que em dado momento, em especial sindicatos de porto, voltado a questões outras, esqueceram de aprimorar os seus representados para que pudessem estar mais aptos, mais preparados para essa modernização toda. Nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Ainda eu li esses dias que o próprio OGME, em parceria com a Marinha, abriu 2.000 vagas para curso de qualificação e requalificação, né? Bacana, ainda que tarde, mas é bacana. O trabalhador vai poder fazer o curso, se qualificar, se requalificar, né? E eu acho que o caminho é por aí, né? Então, nunca é tarde, né? Sim. O importante é começar. Isso é muito importante porque a gente observa num país capitalista que é o nosso e também num mundo competitivo, sempre aquele que tiver uma melhor qualificação, com certeza ele vai ter uma facilidade ao conseguir uma qualificação profissional e, ao mesmo tempo, um salário diferenciado. Sim. Né? Então, isso é fundamental. Então, eu fiz questão de elencar essa característica do presidente Erivan, porque a preocupação que os líderes sindicais precisam ter é justamente com os seus filiados, é saber representá-los e promover cursos, qualificação, para que eles possam crescer. E vamos mais longe, presidente, isso fortalece a própria entidade. Sem sombra de dúvida, né? O trabalhador preparado, nós temos exemplos disso, nós temos inúmeras empresas na nossa base de representação que hoje se vale de profissionais qualificados do Sintramar, seja ele operador de empilhadeiras, conferentes, né? Pessoas que, se não têm uma determinada qualificação, pelo alto custo de uma máquina dessa, a empresa, toda e qualquer empresa não vai confiar, dar na mão de qualquer pessoa um maquinário que custa aí dezenas de dólares, né? De milhares de dólares, né? Então, quer dizer, isso prova que a qualificação e requalificação é muito boa. E muitas delas, até por conta do grau de qualificação dessas pessoas, optam, inclusive, em estar diariamente requisitando esse trabalhador, né? Que para nós é uma satisfação. E muitas vezes, até 2, 3, 4 vezes que esse trabalhador se ativa naquela empresa, ele é convidado a integrar o quadro daquela empresa, de funcionários daquela empresa. Olha só. Que isso também nos deixa muito felizes, sabendo que o trabalho que se faz para essa qualificação, ela tem sido positiva para o trabalhador, para as empresas no modo geral, né? E para o sindicato também, que ganha com isso. É mais um trabalhador lá registrado, tendo o seu ganho garantido todos os dias. E, presidente, eu acho fundamental. Tem pessoas que tristemente pensam assim, aquilo que eu sei eu não vou ensinar para ele, aí depois ele aprende mais do que eu, me coloca para trás. Isso é pensar pequeno, né? Eu acho que a gente, quando sabe um pouco e passa esse conhecimento, a gente aprende e a gente cresce. Cresce primeiro espiritualmente e cresce, em segundo lugar, profissionalmente, né? Eu acho que a gente tem que sempre conversar, trocar ideias. Eu, por exemplo, até aqui no meu trabalho, aqui a gente tem uma equipe
eu não saberia, não conseguiria fazer o programa sozinho. Nós temos uma equipe. E a gente faz uma reunião, fala, ô Marcão, por que está acontecendo assim? O que a gente pode melhorar? O Júlio, esse microfone, o Anderson, ou seja, sempre uma equipe para a gente afinar e poder apresentar o melhor ao telespectador. Então, eu acredito que num sindicato seja mais ou menos do mesmo jeito, né? Sim, e até aquela máxima, né? Aproveito para trazer aqui, o verdadeiro líder prepara líderes, né? Exatamente. Né? Então, para você desenvolver bem o seu trabalho, que você se propôs a fazer, prepare outras pessoas também, né? E isso acho que vale desde o mais alto escalão, do mais alto posto, onde quer que seja, aquele trabalhador mais simples que está na área mais ali perto de fábrica, chão de fábrica, essas coisas, ou chão de terminal, por assim dizer, né? Mas que tem a sua atividade tão importante como aquela de quem está na direção, né? Então, agora, isso é sine qua non. Agora, presidente Irivan, tem que chamar intervalo só para quebrar um gelo, porque às vezes não dá certo, é na política, né? Às vezes o político faz o sucessor, aí o sucessor se volta contra o sucedido, aí é que não dá certo. A história é que conta. Eu não estou falando nada mais do que a história, é só você refletir. Rápido intervalo, na sequência eu continuo conversando com o presidente Irivan do Sintramar e também na sequência você vai assistir um vídeo que comprova o bom e velho ditado: com criança todo cuidado é pouco. Você vai saber por quê. Ah, e também perguntas pelo 3041-6777. Eu volto já com Hora Geral.